Se tem algo que mexe com a cabeça de muita gente, é a vida a dois, um relacionamento conjugal. E para ter um relacionamento conjugal duradouro, um relacionamento conjugal feliz, né, viver em parceria com o outro de uma forma plena, de uma forma feliz, de uma forma equilibrada, é fundamental ter inteligência emocional. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre inteligência emocional no relacionamento. Inteligência emocional no relacionamento conjugal, inteligência emocional na parceria, para viver a dois. Se você não me conhece, o meu nome é Norberto, faço parte do Instituto Rompendo Limites e esse é o 7º vídeo da série Como ter inteligência emocional, como identificar as emoções e como gerenciar, como administrar as emoções. Se você não assistiu os outros 6 vídeos, eu aconselho você ir lá, assistir os vídeos, para que você entenda cada vez mais os próximos vídeos. Eu já falei aqui sobre o que é inteligência emocional, o que ela provoca, como lidar com a inteligência emocional, e hoje especificamente, nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre inteligência emocional na família, no relacionamento. E é importante entender que uma das maiores causas mostradas pelas estatísticas em separação é a falta de inteligência emocional. Mas nesse vídeo eu quero ir além. Eu quero fazer com que você entenda, é importante você entender que, como eu falei nos vídeos anteriores, 100% do que acontece na nossa vida, 100% das nossas decisões, elas têm influência das nossas emoções. Então, 100% das questões, dos problemas conjugais, dos problemas de relacionamento, tem como base também algum tipo de emoção. Ou você está dentro da emoção e resolve aquilo de uma forma não tão desfavorável, se a emoção não for boa, ou você tem a capacidade de sair daquela emoção de pouco recurso para tomar uma decisão lógica. Então, imagine a seguinte situação. Você é casada e o seu esposo, ele trabalha em uma empresa, né, já há algum tempo, já há aproximadamente 3 anos, e ele tem o costume de chegar 18 horas em ponto na sua casa. E você é casada, já faz 10 anos que você tem esse relacionamento, você tem filhos, né? Tem um filho de aproximadamente 4 anos, outro filho de 2 anos, e eles estão na sua casa. E um determinado dia, na terça-feira, o seu esposo, ele atrasa. Rigorosamente, ele chega às 18 horas, mas naquele determinado dia está atrasado. E você olha no relógio, já são 18 e alguns minutos, já são 18h06, 18h10, e o seu esposo não chega. Aí você pega o telefone, liga para o seu esposo, ele não atende, toca, mas não atende. Passa uma mensagem, mas não visualiza e não responde. Ali talvez você já comece a se irritar, depende do pensamento que você está gerando naquele momento. E de repente o seu filho vem em sua direção e quer te contar algo. Naquele momento você já não acolhe o seu filho. Você fala, sai para lá que eu estou cansada, eu estou preocupada. Ou ao inverso também, né? Se for o homem que esteja esperando a sua esposa. Mas, ou seja, o seu comportamento mediante o atraso do esposo, mesmo sem você saber o que está acontecendo por ele estar atrasado, você já começa a se irritar. E talvez, na grande maioria das vezes, você não percebe, nós não percebemos que estamos irritados e nós começamos a agir para o mundo de uma determinada forma mediante o estado interno que nós estamos. Ou seja, um pensamento gerou emoções. E essas emoções que geraram, mediante aquele pensamento, gerou também comportamento. No caso aqui, ficou irritado com o filho ou com os filhos. Com relação ao esposo, passou mais um tempo, você ligou novamente, aí o telefone direto na caixa postal. Aí você passa a mensagem, aí nem visualiza, ou seja, a mensagem nem vai, ou seja, telefone desligado. E você começa a alimentar aqueles pensamentos. Nossa, nunca atrasou, o que será que aconteceu? E já são 18h20. Aí você lembra que naquele dia, no trabalho do seu marido, conforme ele tinha comentado, ia começar uma estagiária lá
trabalhar naquele dia, naquela terça-feira. E você lembra que ele comentou que, inclusive, aquela estagiária tinha sido mandada embora de um outro emprego por assédio. Assediava os homens que estavam lá. E você perguntou para o seu marido, mas ela é bonita? E ele falou, sim, é muito bonita, ela é muito simpática. Aí quais os pensamentos que você começa a alimentar ali? Porque esses pensamentos vão automaticamente produzir emoções de forma automática. E você lembra disso que ele falou e você já começa aquele borbulho de coisas na sua mente, pensando coisas erradas do seu relacionamento. E as crianças ali chegam em volta e falam, mãe, e o jantar? E você já xinga todo mundo quando não perde a paciência ao extremo e até bate no filho ou enfim. E assim o tempo vai passando e você alimentando aqueles pensamentos. Você liga para o seu sogro, para sua sogra, para os seus parentes e para os parentes do seu marido e nada de notícia dele, né? Mas aí, de repente, 20 para 19, o seu esposo chega na sua casa, entra, coloca o carro na garagem e adentra a sua casa. Como que é a sua recepção nesse momento? Como que você recepciona o seu esposo naquele momento? Possivelmente não vai ser uma boa recepção. Ali você talvez já esteja irritada com aqueles pensamentos que você gerou. Eu falei em vídeos anteriores que o fato é somente o fato. Como você representa o fato dentro da sua mente depende do estado emocional que é gerado mediante os pensamentos que você gera e assim você se comporta. Naquele momento, com certeza, você não quis nem conversar com seu marido quando já não falou assim para ele, olha, hoje você vai dormir no sofá. Então, possivelmente, né, nós não identificamos os gatilhos que disparam as nossas emoções. Mas imagina a mesma situação de forma diferente. O seu esposo está atrasado e você começa a lembrar que ele tinha comentado com você que está tendo alagamento no lugar que ele passa. E você liga para os parentes, ninguém sabe dele. E você lembra que a semana passada você assistiu o jornal e esse jornal falou que irão ter chuvas fortes. Inclusive passou até um noticiário do ano passado, que nessa época, na mesma época do ano passado, as chuvas foram muito fortes, caíram árvores, tiveram vítimas fatal. Aí você já começa a imaginar o pior do seu esposo. Aí você passa a mensagem, não responde, liga, não atende, cai na caixa postal, os parentes não sabem, você ali preocupada com o seu esposo. Nossa, o que será que aconteceu? Será que choveu naquele lugar que ele passa todos os dias? Será que deu enchente? Será que o rio transbordou? Será que caiu árvore? Aí de repente você liga a televisão e tem o plantão do jornal, com uma imagem aérea, com aquela enchente lá e o noticiário falando que tem vítimas fatais e você de repente você olha, você só vê o carro do seu esposo, porque nesse momento a gente enxerga só o ruim, não é isso mesmo? Aí de repente você não tem mais o que fazer, mas da mesma forma os filhos vêm até você, só que dessa vez você acolhe o filho, coloca do lado, coloca no sofá, abraça, porque o seu sentimento naquele momento é outro, o seu sentimento de angústia é outro, é diferente daquele anterior. E você ali não tem mais o que fazer a não ser esperar. Aí de repente, às 18h40, você escuta o barulho do portão eletrônico abrindo e o seu esposo entra e adentra a sua casa. Como que é a sua recepção nesse momento? Com certeza é de alívio, né? Você fala, graças a Deus. Ou seja, mediante situações idênticas, o fato, atraso, as suas reações foram diferentes. Então, o grande ponto é identificar os gatilhos que tiram você de uma emoção e leva para outra. Identificar os gatilhos emocionais, identificar os gatilhos que disparam a sua emoção. Então, para cuidar dentro de um relacionamento, é importante entender das emoções que você produz e como você se comporta mediante essas emoções. Um grande abraço e até o próximo vídeo.